Oi, pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar início ao estudo em tópicos de avaliação sobre o tema de coordenação. Hoje, então, é a primeira aula dentro do assunto de coordenação. E coordenação é a habilidade de executar respostas motoras suaves, precisas e controladas. Mas para que isso aconteça, é necessário um sistema neuromuscular completamente intacto. E observa-se, comprometimento da coordenação, a presença de movimentos desajeitados, estranhos, bruscos ou imprecisos. Então, tais comportamentos, comprometimentos, eles mostram distúrbios da coordenação. Existem alguns diagnósticos que demonstram os déficits de coordenação do sistema nervoso central. Então, são eles o traumatismo craniano, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a doença de Huntington, a paralisia cerebral, a coreia de Sayden e tumores cerebrais, entre outros. Para realizar uma avaliação de coordenação da função motora, nós temos alguns objetivos. Entre eles, é determinar as características da atividade muscular durante o movimento voluntário, avaliar a habilidade dos músculos ou grupos musculares de trabalhar em conjunto para realizar uma tarefa ou atividade funcional, determinar também o nível de habilidade e eficiência do movimento, identificar a capacidade de iniciar, controlar e terminar o movimento. Também, como objetivo, devemos determinar a cadência, o sequenciamento e a precisão dos padrões de movimento, assim como também estabelecer o diagnóstico de comprometimentos de origem, as limitações funcionais e incapacidades. Também está dentro dos objetivos determinar os efeitos da intervenção terapêutica e farmacológica também na função motora ao longo do tempo. Também ajudar a determinar um prognóstico, ajudar a estabelecer objetivos de tratamento, formular resultados almejados para tratar essas limitações funcionais e incapacidades e determinar intervenções específicas diretas. Então, temos aqui o córtex motor, e esta área em vermelho está representada pelo córtex primário, que está localizado no giro pré-central, na área 4 de Brodmann. Esta área aqui, então, ela recebe informações de 3 fontes. Então, é a periferia, receptores da periferia, que são os receptores e músculos. Recebe informações do cerebelo e do núcleos da base. Então, ainda nessa área, no córtex motor, nós temos o homúnculo motor. E esta área, ela indica a organização somatotrófica do córtex motor. E essa representação aqui cortical das áreas do corpo, dos segmentos do corpo, áreas com maior dimensão, outras com menor dimensão, significa que para as habilidades motoras finas, essa representação cortical no córtex motor tem uma maior representação dentro do córtex do que as outras destinadas a funções motoras grosseiras. O cerebelo, dentro da coordenação, ela possui a função de regular o movimento, o controle postural e o tônus muscular. Então, o cerebelo está relacionado a estas funções de regular o movimento, o controle postural e o tônus muscular. Quando nós temos um comprometimento nesta área, então nós observamos padrões típicos de déficit motor, comprometimento do equilíbrio e diminuição do tônus muscular. Agora vamos entrar nas características clínicas da disfunção cerebelar. Então, a ataxia, ela é um termo abrangente, geral, que descreve a influência combinada das disfunções cerebelares e sensorial. E isso influi distúrbios na marcha, na postura e nos padrões de movimento. Hipotonia, ela está relacionada à redução do tônus muscular. Então, observa-se diminuição na resistência ao movimento passivo
E os músculos podem parecer mais moles e flácidos do que o normal. Também pode-se observar a diminuição dos reflexos tendinosos profundos. E quanto aos reflexos tendinosos profundos, nós temos aqui, para citar, orbicular das pálpebras, orbicular dos lábios, o bicipital, tricipital, estilo radial, flexor dos dedos, cúbito pronador, o patelar e o aquileu. Então, esses são os reflexos tendinosos profundos. Dentro das características da disfunção cerebelar, então nós também temos a dismetria, que é distúrbio na habilidade de julgar a distância e a amplitude de movimento. E dentro dela nós temos dois distúrbios, que é a hipermetria, que é a estimativa exagerada da amplitude necessária para atingir um objeto ou uma meta, e a hipometria, que é a estimativa diminuída para se atingir um objetivo ou uma meta. A disdiadococinesia é o comprometimento da habilidade de realizar movimentos alternantes e rápidos. Observa-se os movimentos com uma alternância rápida entre pronação e supinação do antebraço. E esses movimentos da diadococinesia também é característico por movimentos irregulares, com perda rápida da amplitude e ritmo, especialmente à medida que a velocidade aumenta. O tremor também é uma característica clínica da disfunção cerebelar. Ele é um movimento oscilatório, involuntário, que resulta de contrações alternadas de grupos musculares opositores. Então, ele pode ser um tremor intencional ou cinético, que ocorre durante o movimento voluntário de um membro, e ele tende a aumentar à medida que o membro se aproxima da meta pretendida, ou que a velocidade é aumentada. O tremor também ele pode diminuir ou desaparecer ao repouso. Então, este é o tremor intencional. O tremor postural ou estático são os movimentos oscilatórios que ocorrem para frente e para trás do corpo, enquanto o paciente tenta manter uma postura em pé. Esse tremor também pode ser observado como um movimento para cima e para baixo de um membro, quando este é mantido contra a gravidade. A sinergia também é uma disfunção cerebelar que está associada à perda da habilidade de associar os músculos para movimentos complexos. Então, não tem mais essa habilidade, né? A decomposição do movimento, que é a dissinergia, caracteriza-se quando o movimento é realizado em sequência de partes do corpo, em vez de ser realizado essa atividade de uma forma única e homogênea. Então, por exemplo, o paciente, quando é solicitado a tocar o dedo indicador no nariz, então ele primeiro pode fletir o cotovelo, depois ele ajusta a posição do punho e dos dedos, depois ele flete mais um pouco o cotovelo e finalmente ele vai conseguir fletir o ombro e tocar o dedo indicador no nariz. Distúrbios da marcha também são características clínicas da disfunção cerebelar, envolve padrões deambulatórios que costumam demonstrar uma ampla base de apoio. Os braços costumam ser mantidos afastados do corpo para melhorar o equilíbrio. Aí isso chama-se de posição de guarda elevada. Conhecemos também essa marcha como a marcha do ébrio, certo? Então, essa marcha do ébrio ela é caracterizada por movimentos instáveis, irregulares, titubeantes, com desvios de uma linha de progressão à frente demarcada no solo. Então, ele não consegue andar diante dessa linha demarcada no solo. Ele tem uma marcha titubeante com uma base alargada. A disartria ele é um componente motor da articulação da fala. E como característica, o paciente ele apresenta uma fala escândida. É um padrão de fala lento, ele pode ser ininteligível, hesitante, com sílabas prolongadas e pausas inapropriadas. O uso e a seleção das palavras permanecem intactos, mas a qualidade da fala, a melodia da fala é alterada. E o nistagmo é o movimento oscilatório rítmico dos olhos. Então, costumamos perceber o nistagmo, né, quando os olhos se afastam de um ponto de descanso da linha média para se fixar em um objeto periférico.
Então, observa-se esse desvio involuntário de volta para a posição da linha média. Então, o paciente não consegue deslocar a visão para um objeto periférico. Ele acaba ocorrendo um desvio involuntário, novamente, para a posição da linha média. O fenômeno do rebote é a perda do reflexo de refreamento diante de uma atividade, de uma resistência ou fator de refreamento que funciona para deter movimentos ativos forçados. Então, diante de um movimento resistido, forçado, ao retirar essa resistência, o paciente ele perde essa capacidade de refrear e o membro ele realiza uma flexão brusca. A astenia é a fraqueza muscular generalizada associada com lesões cerebelares. Quanto a este tema, nós vamos ver aqui. Então, a astenia, ela resulta de uma fraqueza orgânica, porém sem perda real da capacidade muscular. Se refere também, o termo astenia também pode se referir a um cansaço, né, no dia seguinte, a pessoa sente um cansaço no dia seguinte, né, como ocorre quando a pessoa sente fraqueza ao acordar, né, e que surge no decorrer do dia. A dinamia ela é a redução da força muscular, né, é uma debilitação muscular, uma fraqueza. As causas podem ser físicas ou psicológicas. A letargia era uma perda temporária completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, mas ainda não identificada, que leva o indivíduo a um estado mórbido, em que essas funções são atenuadas de tal forma que parecem estar suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Núcleos da base. Né? Então, os núcleos da base também eles estão responsáveis pela coordenação, né? E eles estão localizados na base do córtex cerebral. Então, nós temos aqui o núcleo caudado, o putame, o núcleo estriado, que é uma associação do caudado com o putame, né? E existem conexões anatômicas e funcionais entre o núcleo subtalâmico, que é a substância negra, com esses núcleos, né? E aí a organização da coordenação motora. Então, os núcleos da base têm como função o controle de padrões complexos da atividade de função, da atividade motora e do controle postural. Então, está relacionado a funções como cortar papel com a tesoura, arremessar a bola em algum alvo, passar a bola de futebol. E comprometimentos nesta área resultam em quê? Na pobreza e lentidão de movimentos, em movimentos voluntários estranhos, e também alterações na postura e no tônus muscular. Entre os grupos de diagnóstico, né, as alterações clínicas, nós temos a doença de Parkinson, a doença de Wilson e a doença de Huntington. Então, as características das lesões dos núcleos da base está associada a movimentos involuntários característicos, né, são bem característicos, distúrbios do tônus muscular e postura e também diminuição das reações posturais. Entre algumas características, né, temos a bradicinesia, que é um movimento lento ou diminuído, que, por exemplo, pode-se perceber isso na redução no balanço dos braços, na marcha lenta e arrastada, na dificuldade para iniciar ou mudar a direção do movimento, a falta de expressão facial ou dificuldade para interromper o movimento após ter sido iniciado. Tudo isso está relacionado à bradicinesia e é uma característica da doença de Parkinson. A rigidez é o aumento do tônus muscular, causando maior resistência ao movimento passivo. Então, temos dois tipos de rigidez. A rigidez em cano de chumbo, que é a resistência constante, uniforme, sentida pelo examinador à medida que o membro é movido através de uma amplitude de movimento, né? E a rigidez em roda denteada, para lembrar que é aquela combinação da rigidez em cano de chumbo com o tremor. Então, essa rigidez ela é caracterizada por uma série de relaxamentos breves à medida que o membro é movido passivamente.
Então, lembrando, então, né, esses dois tipos de rigidez que acontece como característica aqui dos núcleos da base, certo? A rigidez em cano de chumbo e rigidez em roda denteada. Isso lembrando, né, aqueles tópicos de coordenação que foi visto na faculdade. Então, também temos o tremor, né, que se caracteriza por um movimento involuntário, rítmico, oscilatório, observado em repouso, né, denomina-se tremor de repouso, e também é uma característica da doença de Parkinson. Esse tremor de repouso, ele costuma diminuir com o movimento intencional, mas pode aumentar com estresse emocional também. Ele é frequentemente observado nos membros superiores distais, mas também pode ser observado em outras partes do corpo, como a mandíbula. Outra característica também das lesões dos núcleos da base é a cinesia, que é a incapacidade de iniciar o movimento, e é vista também nos estágios mais avançados do parkinsonismo. Então, ela é caracterizada no déficit em assumir e manter posturas fixas, né? O paciente não consegue manter uma postura fixa, e também pelo grande esforço que o paciente tem para realizar atividades motoras simples. A coreia, né? A coreia é o distúrbio de um movimento característico associado com a doença de Huntington, certo? E a coreia ela está relacionada aos movimentos involuntários, rápidos, irregulares e movimentos bruscos. Chamamos também de movimentos coreiformes, certo? Então, lembrando aqui, a cinesia. A cinesia é a incapacidade de iniciar o movimento e é vista nos estágios mais avançados do parkinsonismo. Aqui hoje está repetindo o slide. A atetose. A atetose ela é caracterizada por movimentos lentos, involuntários de debater-se, contorcer-se, né, e a isso nós chamamos de movimentos atetoides. E nesse comprometimento, né, nós podemos perceber o maior envolvimento dos membros superiores e distal, certo? Envolvimento dos membros inferiores distalmente. Mas também outras áreas do corpo podem estar envolvidas, como face, pescoço, línguas e tronco. A coreia atetose é a característica somatória da coreia com a atetose, certo? O hemibalismo, ele é caracterizado por movimentos súbitos, bruscos, forçados, violentos, né? Que não existe o controle do braço, de perna, do paciente de um lado do corpo. São movimentos muito bruscos. E esse movimento acontece com o envolvimento maior da musculatura axial e proximal do membro, né? Atinge mais a musculatura axial e proximal. A distonia são movimentos de contorção e são movimentos bizarros, muitas vezes, também causados por contrações involuntárias dos músculos axiais e proximais dos membros. Quando existe espasmos, contorção, também são considerados uma forma de distonia. E o torcicolo espasmódico é o mais comum. Quando a contração ela é prolongada no final do movimento, aí isso chama-se de postura distônica. Envolvimento das colunas dorsais posteriores na coordenação, né? Então, as colunas dorsais ou posteriores, ela está responsável pela mediação dos impulsos proprioceptivos, ou seja, senso de posição e sinestesia, dos receptores musculares e articulares. E são essas duas zonas responsáveis pela região da coluna dorsal, a região posterior, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Então, as características clínicas dessas lesões nas colunas dorsais, né? Ou seja, nesses níveis aqui do fascículo grácil, fascículo cuneiforme, então nós temos lesões do equilíbrio e do controle motor com a falta de feedback proprioceptivo do paciente. Ou seja, sem o auxílio da visão, o paciente ele apresenta o sinal de Romberg positivo, né? O distúrbio da marcha
apresenta-se com uma base alargada e oscilante, comprimento desiguais dos passos, e uma característica forte também é o desvio lateral excessivo. Dismetria também é outra característica clínica das lesões da coluna dorsal, das colunas dorsais. E está caracterizado pelo comprometimento na habilidade de julgar a distância ou a amplitude do movimento. Bom, em relação à coordenação também, algumas alterações típicas estão associadas com o envelhecimento. À medida que chega o envelhecimento, né, existe também algumas alterações, e essas alterações também estão relacionadas a déficit de coordenação. E são elas a diminuição da força muscular, que é a redução da massa e da função muscular no idoso, né? O paciente idoso ele vai perdendo a massa e a função muscular. O tempo de reação no idoso é mais lento. Isso significa que o intervalo de tempo entre a aplicação de estímulo e o início do movimento aumenta, né? É uma reação mais lenta quando ele recebe o estímulo. A perda da flexibilidade também, existe um aumento da retração da articulação no final do movimento. E também essa perda da flexibilidade exerce influência na habilidade geral para movimentos coordenados. Somado a isso, quando existe ainda alterações da sensibilidade, nas habilidades perceptivas e na acuidade visual e auditiva, então tudo isso fica bem mais acentuado, bem mais complicado para o idoso. Também citamos como alterações típicas do envelhecimento a postura precária, né? O paciente idoso apresenta uma postura precária pela diminuição da força e da flexibilidade, e isso vai gerar um mau alinhamento postural. E isso também é decorrente da inatividade, da falta de atividade física. Também observamos o comprometimento do equilíbrio, né, que está relacionado ao controle postural, né? Então, existe um comprometimento do equilíbrio porque, obviamente, existe uma diminuição dessa função, e observa-se também um aumento do balanço postural. Ou seja, são pequenos movimentos oscilatórios do corpo em cima dos pés, quando este está em pé relaxadamente. Então, também essas alterações também são mais acentuadas, né, quando há outras alterações de sensibilidade, acuidade vesitiva e auditiva. Então, diante de todas essas alterações típicas, né, com pacientes com alterações da sensibilidade, é necessário também termos o cuidado de estabelecermos uma melhor comunicação com o paciente idoso. Então, existem algumas recomendações que vou citá-las aqui. E a primeira é que devemos estar cientes da alimentação física relacionada à idade que o idoso possa ter e adaptar-nos a ela. Também devemos dar atenção ao idoso, fazendo contato com os olhos ou com um toque leve. Sempre se identificar para cumprimentá-lo. Pedir informações a cada idoso sobre o melhor meio de comunicar-se. Por exemplo, perguntar se gostaria que se falasse mais alto ou que pegue os seus óculos. Perguntar também ao indivíduo, ao idoso, de que forma de abordagem ele prefere, né? Evitar nomes genéricos ou carinhosos como vovô, titia, porque cada paciente, cada pessoa, né, tem uma identidade única. Pedir permissão para ajustar o volume da televisão ou do rádio, ou para mudar a quantidade ou ângulo de luz. Muito importante manter o contato visual. Não fingir que compreendeu a resposta do indivíduo, né? Sempre pedir a confirmação e esclarecimento de uma mensagem que você não entendeu. Evitar falar com idosos como se fossem crianças. Não ignorá-los, nem fale sobre eles na presença de outros como se eles não estivessem ali. E, muito importante também, respeitar as rotinas do idoso e o controle de sua vida. Sobre os procedimentos de testagem, os testes de coordenação, nós iremos vê-los na próxima aula. Agradeço a todos. Uma boa tarde.